Salve, salve, filhotinho! Professor Bruno Borges, de Geografia para a correção da prova do CESUP, a tradicional 2016, segundo semestre. Filhote, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe para que o nosso trabalho possa chegar a mais alunos. Tá certo, filhote? Vamos lá, questão 44, meu Deus, muito forte, olha, tá? A partir dos seus conhecimentos, analise o gráfico e o texto para responder a seguinte questão, tá? Solicitação de refúgio aprovado em 2014, tá? Principais nacionalidades que receberam esse asilo, na Síria, Etiópia, Afeganistão, Iraque, Irã, aqueles países ali do Oriente Médio e África que apresentam problemas de guerra e crise social, tá? Principais solicitações aprovadas por países, aí você tem aqui principalmente os países que formam a União Europeia, tá certo, filhotinho? Vamos lá. Os ministros da defesa dos países da OTAN, tá? Lembrando que a OTAN é uma aliança militar do Tratado do Atlântico Norte, criada no pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, tá? Decidiram, a pedido da Alemanha, Grécia e Turquia, envolver este organismo na crise dos refugiados, tá? Então tem uma crise dos refugiados, importante você lembrar que refugiado é diferente do imigrante, o refugiado ele é forçado a deixar seu país, tá? A decisão de envolver a aliança militar é um novo passo desesperado depois do fechamento de fronteiras de alguns países e da impossibilidade de chegar a um acordo quanto a uma política comum. Então, a União Europeia ela vem enfrentando esse problema. Aliás, um dos motivos para o Reino Unido ter saído da União Europeia, o famoso Brexit, tá? Uma vez que a Inglaterra não queria arcar com as despesas, os custos desses refugiados, ou seja, a Inglaterra não queria receber esses refugiados. Como ele fala aqui, vários países fecharam suas fronteiras, tá certo? Criando essa crise dos refugiados, tá bom? Com participação equitativa, ou seja, se você observar no gráfico, tem países da Europa que recebeu mais refugiado e países que receberam menos refugiados, tá bom? Então não tem uma participação igual, tá? Como propunha a chanceler alemã Angela Merkel, tá? Então aqui, filhão, qual o papel da OTAN na questão apresentada? Letra A, conciliar os interesses econômicos locais, tá? A aliança militar não tem esse papel econômico, tá? B, fortalecer a população vulnerável com equipamentos militares. Não, a OTAN não vai armar esses refugiados, nada disso, tá? Então, C, estimular a saída segura dos refugiados de seus países de origem para que tenham um novo lar na Europa, tá certo? Também está erradíssimo, a OTAN não tem essa função, tá? D, conter o tráfico de refugiado, aí sim, já que existe dissenso entre os países europeus sobre a situação da população migrante, tá certo, filhote? Então, correta, letra D de DJ Bruninho Alok. Vem forte que eu sou do norte. Bora, gatão? Questão 45. Leia os trechos da letra da música, tá? Filho de imigrantes russos casados na Argentina com uma pintora judia. Casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão. Em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. A letra da música mostra uma face da globalização que é compreendida como, letra A, um mecanismo de divulgação da diversidade cultural,
que garante o seu respeito e valorização, errado, tá? Existem determinadas culturas que sofrem preconceito com esse processo de globalização, diga-se de passagem, que ocorre com a chamada islamofobia, tá? Então tá errado. B, uma estratégia de redução das desigualdades sociais, erradíssimo, tá? C, uma possibilidade de integração entre pessoas que é mascarada pela disparidade socioeconômica entre os países. Correta, letra C de casa, filhotinho, tá? De um processo de cooperação entre os países, não, tá? Correta, letra C. Questão 46, tá? Vem caindo bastante a questão da dinâmica populacional brasileira, tá certo? Vamos acompanhar aí, filhão, questão 46. Tá? Em 70, cada 3 brasileiros, um estava trabalhando, tá? E 2 não. Então, a pessoa tinha que sustentar 3. Então, na década de 70, uma pessoa trabalhando sustentava 3 pessoas, tá? Em 2010, já era uma pessoa sustentando uma só. 50% da população trabalhando, tá? Trabalhando, tá? Conforme o demógrafo, esse bônus, tá? E chama isso aqui de bônus demográfico, tá bom? Ou então janela demográfico, tá? Esse bônus pode continuar até 2030, tá certo? Esse bônus demográfico é quando a população, tá? Essa população aqui, ó, tá? Essa população adulta, ela é maior que a população de idosos e jovens. Ou seja, vai ter mais pessoas trabalhando, tá certo? Do que pessoas inativas, tá? Então, esse é um período que o país tem o dever de crescer economicamente, porque tem mão de obra para produzir, tá certo, filhote? Então, vamos lá, tá? Dependendo da política adotada, visto que o bônus é passageiro, tá? É o momento em que a pirâmide está se transformando. Depois ela passa e chega ao envelhecimento. Aí vai ter menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, tá? Juntamente com o aumento da razão de dependência demográfica, tá, gatão? De acordo com o censo de 2010, a análise da dinâmica populacional no Brasil reflete, tá? Reflete. Letra A. A população brasileira ainda é jovem, tá? Potencialmente apta ao mercado de trabalho. Opa, pode ser. B. A taxa de natalidade ainda é elevada. Isso explica o grau de dependência da renda, tá? A taxa de natalidade ainda é elevada. Percebe que se você olhar aqui a base da pirâmide, ela encolheu, tá? Em relação aqui, ó, em relação a isso aqui. Logo você conclui que a natalidade está caindo. Então está erradíssima. C. O envelhecimento da população masculina será maior nos próximos 20 anos, tá? Logicamente que daqui a 20 anos a população vai envelhecer, mas se você olhar, tá, a população feminina ela vai ser maior que a masculina daqui a 20 anos, se você comparar aqui essa região aqui com essa daqui, tá? Então erradíssimo. D. Os homens e mulheres tiveram oportunidades iguais de trabalho? Não, tá? Então, aqui ficou letra A. A população brasileira ainda é jovem, tá? Potencialmente apta ao mercado de trabalho. Por isso que ele vai chamar esse bônus demográfico, tá? Então, questão 47. O uso de tecnologia de sensoriamento remoto, tá? Tem contribuído para compreender o espaço geográfico, tá? Então, sensoriamento remoto, justamente quando você usa, tá? Imagens de satélites, tá? Imagem de satélite que vão te permitir ampliar, tá? A área observada, tá certo? Em diferentes escalas, tá? Então tem aqui, ó, uma escala, essa escala, tá? Veja que aqui nessa escala
eu não consigo ver a praia maior e não consigo ver os prédios, tá? Eu consigo só ver o teto dos prédios, tá certo? Já nessa outra escala, eu já consigo ver a beira da praia maior, eu já consigo ver aqui os prédios em pé, tá? Então, tenho diferentes escalas. Lembrando que a escala é uma relação de proporção, tá certo? Beleza? Então, aqui letra A, tá? A transformação de uma área observada pela análise multitemporal, tá? Essa aqui não é uma análise multitemporal, tá? É uma análise em tempo real, tá? Então, tem a mesma imagem no mesmo tempo histórico, tá? Só que em escalas diferentes. B. A inserção de determinado objeto de estudo em diferentes escalas espaciais. Correta, letra B de Bruninho Alok, tá? C. O mecanismo de controle do território exercido pelos movimentos sociais. Não, pode ser um mecanismo de controle, já que eu vou estar vigiando, fiscalizando o território, mas não é de movimentos sociais. D. Processo de verticalização da zona costeira, visto como obstáculo à circulação da dinâmica atmosférica. Embora você possa analisar isso também, mas não é isso que se trata, tá? Questão 48, vamos lá, tá? Então, a gente está te mostrando aqui uma imagem daquele acidente em Mariana, com a barragem Mariana, em Minas Gerais, tá? Em 2015, tá? A imagem apresentada simboliza, letra A, o apoio do poder público às famílias não abandonadas, tá? C, a cobertura da mídia sobre o evento que contribuiu para levantar doações às pessoas desabrigadas, embora isso aconteceu, mas a imagem não mostra isso. C, a vulnerabilidade das populações locais diante das alterações ambientais promovidas por interesses econômicos. Correta, a letra C de casa, filhote, tá? Questão 49. Leia atentamente o texto e responda. As sucessivas colheitas das safras de açaí, tanto o fruto como o palmito, que é uma biomassa em grande parte exportada para as cidades da região Tocantins e Belém, são um fator de empobrecimento dos solos. Essa situação agrava-se ainda mais quando se analisa outro sério problema ambiental relativo ao forte processo erosivo que paulatinamente vem desgastando as margens das ilhas e provocando o assoreamento dos rios e vem preocupando os camponeses. Tá? Assoreamento é quando sedimentos caem no rio, diminuindo seu leito. Tá? No texto, os autores ressaltam problemas ambientais cuja origem encontra-se, letra A, na ação antrópica e na dinâmica fluvial sobre as formas de relevo da região, ou seja, o desmatamento e a ação da água que vai solapando, a água vai batendo na margem, tá? Na margem das ilhas, tá? E essa água vai batendo e vai erodindo, o material erodido vai sendo depositado no leito do rio. Esse rio vai ficando cada vez mais raso, porque está cheio de sedimentos, tá? Então, eu vou ter a ação antrópica e a dinâmica fluvial, que é justamente a água do rio que bate às margens das ilhas, tá certo? B, na valorização da monocultura, nada a ver. C, na baixa fertilidade do solo, tanto para a agricultura como para a manutenção da mata ciliar. Lembrando que a mata ciliar é aquela vegetação que fica na margem dos rios, que tem a função de proteger essas margens, diminuindo o assoreamento, diminuindo, portanto, a erosão. D, na urbanização das margens, erradíssima, correta, letra A. Questão 50, tá, filhão? Então, aqui você vai observar a questão 50, ele vai te mostrar aqui os chamados tipos de chuvas, tá? Então, aqui você vai ter o ar quente, úmido e o ar frio, Então, você vai ter duas massas de ar com características diferentes que vão se chocar, que são chamadas chuvas frontais. Aqui você vai ter as chamadas chuvas de convecção, tá? Então, o ar quente sobe, aí depois esfria, desce, então fica fazendo a convecção.
E aqui você tem a chamada chuva de relevo ou chuva orográfica, tá? Em que a massa de ar encontra um obstáculo, que é o relevo, e ela vem, então, sobe, resfria, condensa e precipita. Quando ela atravessa, essa massa de ar está seca, formando, inclusive, alguns desertos, tá bom? Qual a dinâmica natural representada na imagem? Letra A. As flutuações climáticas ocorridas no período quaternário, nada a ver, tá? Está falando de tipo de chuva. B. As alterações do volume de água de chuva, consequência de processos antrópicos, não está mostrando processos antrópicos. C. A dinâmica atmosférica que, ao se relacionar com outros fatores naturais, tá? Olha aí, como temperatura, então áreas mais quentes, tende a chover mais. Áreas quentes com áreas frias, ocorre a chuva frontal, tá? A topografia, o que é a topografia? É o relevo, formando a chamada chuva de relevo ou orográfica, resultam em diferentes tipos de chuva. Correta, letra C de casa. Filhote, bons estudos, sucesso, tá? Até a próxima.